Olá, eu sou a professora Adriane e o tema da nossa aula de hoje será leitura de charge. Bom, a princípio, quais serão os objetivos que eu quero atingir com essa aula? Meu primeiro objetivo é o de ler e compreender uma charge. O segundo, de identificar qual é o assunto principal dessa charge em questão. O terceiro, de inferir informações que estão implícitas, assim como também inferir o sentido de uma palavra, de uma expressão ou de uma imagem através da linguagem conotativa. E, por último, identificar essa relação entre texto não verbal, que é a parte imagética, e texto verbal, que é a parte escrita, né? Essa relação é extremamente importante para conseguir interpretar a charge. Bom, primeiro questionamento dessa aula. Você sabe a diferença entre a charge, a tira e a história em quadrinhos? Muitas pessoas pensam que esses gêneros são praticamente a mesma coisa, porém eles são diferentes. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma tirinha para ficar mais claro, para que vocês possam comparar e conseguir entender essas diferenças. Eu trago aqui um exemplo de uma tirinha. A tirinha normalmente ela vem de dois, três, ela vem composta por dois ou três enquadramentos e trata de problemas recentes, de problemas atuais. E aqui nós temos o exemplo da história em quadrinhos, que é uma história fictícia que é composta por vários enquadramentos. Aqui eu tenho um exemplo que é muito conhecido, que é o da Turma da Mônica, né? Acho que todo mundo já deve ter conhecido o gibi da Turma da Mônica. Já o exemplo da charge, a gente pode observar que nós temos apenas um enquadramento e nós temos essa presença do texto verbal com o texto não verbal. O que seria isso? O texto não verbal seria toda essa parte imagética do enquadramento, né? Nós temos os personagens e aqui a parte verbal seria a parte propriamente escrita, a parte escrita dessa charge. Então, há uma relação entre tanto o texto verbal quanto o texto não verbal. Bom, partindo da análise da charge em si, primeiro vamos observar a parte não verbal. Aqui na parte não verbal nós vemos dois personagens que estão conversando entre si e eles estão aparentemente esperando em uma fila. E aí um diz para o outro: mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. E aí ele responde: bom, até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de aprender. Qual seria o tema da charge quando a gente observa tanto a parte verbal quanto a parte não verbal? Bom, pessoal, acertou quem disse que o tema da charge é o desemprego. Por que seria esse tema? Porque nós vemos que aqui o personagem que está em vermelho, ele diz de forma indireta, ele aponta esse problema do desemprego de forma indireta, né? Ele afirma que até chegar o momento de chegar a vez dele de garantir essa vaga, ele já vai conseguir aprender esse idioma em inglês, que é o idioma requisitado para se conseguir a vaga de emprego. Então, acertou. Quem disse que o tema da charge é o desemprego? Bom, qual seria a finalidade dessa charge? Seria a finalidade de criticar a demora excessiva na fila? Seria de mostrar as dificuldades de conseguir um emprego ou de mostrar a importância de aprender um idioma? O que você acha? Bom, acertou quem disse que a finalidade da charge é de mostrar as dificuldades de conseguir um emprego. Nós também temos nessa charge essa crítica da demora da fila de espera. Nós também temos a presença desse idioma que é o inglês, porém eles não são pontos importantes para conseguir entender qual é a mensagem dessa charge. A mensagem principal dessa charge é o desemprego e de mostrar essa dificuldade de conseguir um emprego. A gente vê isso por conta dessa fila que está gigantesca. Bom, o que está implícito na charge? Ao observar essa charge aqui, pessoal, o que você pode afirmar o que a gente pode ver que está nas entrelinhas desse texto verbal e desse texto não verbal? Bom, essas pessoas que estão nessa fila de espera, elas estão ilustradas de uma forma que nos dá a entender, nos dá a sensação de infinitude de muitas pessoas. Então, quando a gente vê uma fila de espera para conseguir um emprego muito extensa, né? A gente pode observar que são pessoas que não tem nenhum final da fila, não tem nenhum um ponto, o começo da fila a gente nem consegue ver, aliás. Então, qual seria o que está implícito? Bom, a gente pode ver através da imagem que há uma fila muito grande, o que nos dá a entender que há um crescimento exacerbado do desemprego no nosso país. Então, essa imagem nos dá a entender
que existe um crescimento desenfreado do desemprego no nosso país. Então, acertou quem diz que, além de tratar da questão do desemprego, a charge ela também vai mostrar uma extensa fila de pessoas e, dessa forma, nós podemos deduzir que a taxa de desemprego no país é alta, né? O que vai também causar uma dificuldade de encontrar uma vaga no mercado de trabalho. E é por meio do sarcasmo, né, que o personagem aponta o problema. Então, o personagem, ele de forma indireta e sarcástica, ele vai debochar, né, debochar de si mesmo dessa espera, né, dessa dificuldade de conseguir garantir uma vaga de emprego. Existe uma relação entre a charge e o momento atual? O que vocês acham? Bom, acertou quem disse que sim, pessoal. Infelizmente, a questão do desemprego, ela é uma questão atemporal, ela é uma questão mundial, principalmente nesse momento pós-pandemia, onde muitas sequelas ficaram, muitas pessoas perderam os seus empregos, muitas pessoas tiveram que fechar os seus estabelecimentos. Então, sim, acertou quem disse que existe uma relação entre a charge e o momento atual. Partindo do conceito do gênero textual charge. A charge, pessoal, ela vai ser um estilo de ilustração que é produzida em um único enquadramento, ao contrário da tira, da tirinha e da história em quadrinhos, que são vários enquadramentos. Ela também vai tratar de temas atuais, de temas recentes. E eu deixei isso em destaque aqui porque eu quero que vocês entendam a importância de estar por dentro de tudo o que acontece, tanto no mundo quanto no nosso país. Porque se você não está por dentro das notícias recentes, de tudo que está rolando, você não vai conseguir pegar o que a mensagem que essa charge está querendo passar para você. Bom, a charge também, ela pode ser acompanhada de sátiras e desse tom humorístico. Esse tom humorístico é um humor mais ácido, é um humor ácido que traz nas entrelinhas essa crítica social. Por exemplo, nessa charge aqui em questão, né? Nós vemos que ele utiliza do sarcasmo, ele utiliza desse deboche, desse humor ácido, para poder fazer uma crítica social, que é o desemprego. Nós temos também essa presença da linguagem não verbal e verbal, que é muito importante também na charge, né? A parte imagética e a parte escrita, como eu havia dito. Nós temos a presença de personagens que podem ser um ou mais, e por fim nós temos as caricaturas. O que seriam as caricaturas? As caricaturas é um estilo de desenho que vai fazer o quê? Vai retratar pessoas com traços mais exagerados, com traços mais distorcidos, para gerar o quê? Um tom humorístico, né? E é um estilo que é muito comum em charges. Aqui nós vemos um exemplo do Mr. Bean. Ele estava, como vocês podem perceber, os traços deles estão distorcidos e as expressões faciais deles estão mais exageradas. Tudo isso para gerar ou um tom mais humorístico ou um tom mais jocoso. Bom, seguintes questionamentos quando a gente se trata de charge. Quem produz elas? Onde elas circulam? Qual que é a finalidade da charge? Qual é o público-alvo dela? Bom, a charge, pessoal, ela é feita pelos chargistas e geralmente elas circulam nos meios jornalísticos e nas revistas. A charge, ela vai ter o quê? O objetivo de ilustrar acontecimentos que são atuais e de interesse público através das sátiras. E o público-alvo vai depender do assunto da charge. Se eu trago uma charge sobre redes sociais, o meu público-alvo será pessoas que utilizam as redes sociais. Então, o público sempre vai depender do tipo de charge. E por fim, como uma atividade de fixação e avaliação, eu queria que vocês elaborassem uma charge em grupos através da plataforma Canva, que é uma plataforma super fácil de fazer essa charge. E eu quero que vocês escolham uma dessas temáticas, como a violência, o futebol, o aquecimento global, ou o preconceito. Então, vocês vão criar uma conta nessa plataforma e elaborar essa charge. E eu quero que vocês me enviem para o e-mail que eu deixei exposto aqui para vocês. E eu quero que vocês se lembrem que essas charges elas devem responder a esses questionamentos que eu fiz em aula. O contexto, a ideia principal, a relação com a atualidade, a relação da imagem com a escrita e entre outros. E é isso. Obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje.